Para ser um desenvolvedor ou desenvolver algum aplicativo, você não precisa dominar uma linguagem de programação? Eu sou Paula Rogéria, do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal de Mato Grosso, da UAB, e vou apresentar para vocês sobre a acessibilidade do desenvolvimento. Então, desde os primórdios da era computacional, o funcionamento do corpo, né, o funcionamento do computador foi inspirado no corpo humano. Então, assim, os avanços das tecnologias, especificamente a tecnologia do momento, né, a inteligência artificial, ela é baseada em redes neurais que simulam o funcionamento do cérebro. E tem se destacado por sua capacidade de lidar com dados com alta dimensionalidade e de gerar novos dados a partir de padrões aprendidos. Então, essa tecnologia tem provocado uma verdadeira mudança cultural e o ser humano ele está repensando o seu papel diante das máquinas pensantes, né? Considerado, por exemplo, por Santella como uma quarta ferida narcisista, né? Por o ser humano tem que repensar o seu posicionamento referente às máquinas. Em meio a tudo isso, muitas pessoas se veem como analfabetas digitais, sem pensamento crítico diante das IAs, o que contribui para a disseminação das ideias equivocadas, como a crença de substituição completa pelo trabalho humano, e isso tem explorado de maneira oportunista em várias áreas. Então, diante de novas implicações e disrupções provocadas pela inteligência artificial, vai gerar impactos morais no cotidiano e no ambiente do trabalho. Então, se torna indispensável que a atuação dos profissionais comprometidos com o desenvolvimento de sistemas seguros e que tenham uma conduta ética responsável na disseminação dessas tecnologias. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com a acessibilidade do desenvolvimento, né, pessoal? Com essa revolução frenética da tecnologia, né, impactou no perfil profissional. Surgindo assim uma grande demanda do trabalho e de competências específicas, principalmente os profissionais da informação. Pensando no mercado de trabalho, ele precisa de profissionais com, além de conhecimento técnico, né? Não só além de conhecimentos técnicos, mas profissionais com competências de gestão de conhecimento, pensamento estratégico, resolução de problemas e comunicação, liderança e aprendizagem contínua, né? Então, no mercado empresarial, achava que para desenvolver era somente ter desenvolvedores talentosos, né, de aplicativos. Mas diante da exigência do mercado e o avanço tecnológico, e teve uma grande mudança perceptível na equipe de desenvolvedores, né? Acabando sobrecarregando essas equipes. Houve o surgimento de novas ferramentas, como os low-code e no-code, que impactaram o desenvolvimento com essas ferramentas. Então, a habilidade de lidar com programação já não é mais exclusiva para desenvolvedores, o que torna a tecnologia acessível a profissionais de outras áreas. O que isso tem de vantagem? Tem de vantagem que o uso dessas ferramentas por usuários não está relacionado ao conhecimento específico que possuem em áreas de atuação. Ferramentas de desenvolvimento com inteligência artificial vêm despertando o interesse de investidores e ganhando espaço no cenário tecnológico. Então, para viabilizar e populacionar esse uso de ferramentas que facilite o desenvolvimento por si. E vamos concordar, né? Que quando nas empresas, quem entende melhor do processo, aquele que vive o processo. Então, aquele profissional, ele estando com esses tipos de ferramentas, ele pode propor soluções de forma mais rápida para a empresa. As plataformas low-code, no-code, ela possui semelhança e algumas diferenças em relação ao público-alvo, tá? Possui interfaces gráficas intuitivas para fornecer ao usuário o poder de compilar aplicativos, otimizar processos e sem se preocupar em escrever código de linhas, e as organizações mantêm essa competitividade e entendem que é essencial adotar formas mais inteligentes e ágeis para desenvolver soluções de software. E neste contexto, o desenvolvimento no-code e low-code aliado com a inteligência artificial surge como um fator decisivo
para o sucesso, que simplifica o processo sem grandes investimentos e libera especialistas para projetos mais e estratégico. Lembra que eu falei lá no início para vocês que o computador ele foi inspirado no funcionamento do corpo humano? Então, com essa inteligência artificial, a conversação, essa interação com as plataformas, elas se tornaram mais humanizadas, né? Tornando melhor a experiência do usuário, principalmente aquele que não domina linguagem de programação. Então, as plataformas de no-code, ela significa que praticamente qualquer pessoa de sua organização pode criar aplicativos que funcionam como infraestrutura atual da organização e interage com o fluxo de trabalho existente e seu conjunto de habilidades técnicas ou nível de especialização. Então, se nenhum de conhecimento de codificação é necessário para assumir o desenvolvimento de aplicativos no-code, tornando uma excelente solução para empresas que precisam utilizar talentos internos e não técnicos em projetos simples de aplicação web e móveis. E algumas ferramentas foram consolidadas no mercado e em áreas específicas, por exemplo, criação de sites, desenvolvimento de aplicativo web, banco de dados, automações. Então, para cada tipo de área, vai ser uma ferramenta exclusiva para desenvolver para cada tipo de área. Por exemplo, na criação de website, a gente tem o WordPress, na criação de aplicativo, o Bubble, tem desenvolvimento de apps, também tem o Flutter. Então, assim, existe várias outras ferramentas e, assim, de acordo com o que você for desenvolver, é uma ferramenta específica, né? Já as plataformas de low code, ela veio para revolucionar o mercado de desenvolvimento de softwares, proporcionando assim uma maior escalabilidade e segurança, porque e maior interdependência da área de desenvolvimento com facilidade e velocidades nessas interfaces de arrastar e soltar e modelagem visual dos aplicativos. Também existem algumas ferramentas também consolidadas no mercado para desenvolvimento de aplicativos internos com um valor assim mais acessível para pequenas e médias empresas, já como por apps, Medix. Então assim, para exemplificar a funcionalidade e essa interação com a inteligência artificial, eu venho mostrar para vocês um exemplo de um estudo de caso para a utilização das plataformas no code, low code. No caso, vou apresentar para vocês um estudo de caso para uma instituição educacional, foco no acompanhamento e desempenho de estudantes em simulados. E o aplicativo que essa empresa deseja é permitir o registro, análise e visualização de notas ao longo do ano letivo e que possa ser esse início inicial das plataformas, a gente vai avaliar assim, a facilidade do uso, o tempo de média de desenvolvimento, as funcionalidades que são disponíveis, a flexibilidade de personalização e as limitações encontradas ao longo do caminho, né? E essa empresa, eu vou simular aqui como Edux Avança, ela possui 8 simulados que são aplicadas ao longo do tempo e ela prepara alunos para os exames externos e externos e atende, né, todo o ciclo, tanto de alunos do Fundamental 2 e ensino médio. Então, essa empresa, essa instituição, ela precisa que esse sistema auxilie os professores, coordenadores, gestão, alunos, responsáveis, para acompanhar, né, o desempenho de forma clara e personalizada do aluno que estuda na instituição, né? Então, como que eu apliquei isso nas ferramentas, né? Pensando no usuário que não entende de codificação, aqui eu vou apresentar para vocês um aplicativo Bubble, né? Que se a gente for olhar de cara quando a gente acessa no site da Bubble, a gente já vê como a inteligência artificial já está ali bem integrada com a plataforma, né? Já aparece lá uma plataforma com tecnologia de IA para construir, lançar e expandir seu negócio. Então, ela já aparece uma telinha para a gente já escrever as descrições, os prompts, né? Que são os detalhes daquilo que você quer desenvolver. Então, você descreve, no caso, eu descrevi tudo que é da minha instituição, os critérios que as instituições
da instituição precisa, né? Alguns detalhes de paleta de cores também, né? Coloquei o nome da instituição. E assim, aproximadamente de 5 minutos, ela já estava fornecendo as informações e o sistema já redirecionou o usuário para uma página de edição bem personalizada, onde foi possível usar ajustes visuais, testar as rotas de navegação configuradas na plataforma. O que vamos concordar que isso otimiza bastante o processo de desenvolvimento, né? Então, inicialmente, tive uma, tivemos uma resposta bem rápida com esse tipo de ferramenta, atendendo assim os critérios básicos da instituição, né? Claro que para ser personalizado, integrado com um banco de dados, a gente precisaria explorar mais a ferramenta e trabalhar mais nas rotas e otimizando, né? Agora, durante a experiência ficou evidente o avanço significativo da inteligência aplicada ao desenvolvimento desse aplicativo, o que contribui diretamente para a democratização e o acesso à programação. Então, a IA não apenas acelera a geração de soluções testáveis, como também facilita a experiência do usuário, oferecendo assim uma curva de aprendizagem mais acessível, especialmente para aqueles que não têm conhecimento técnico prévio em programação, mas precisam levar uma solução rápida para a sua empresa, né? Para testar e também para fazer o protótipo e testar a viabilidade daquele tipo de solução. Depois, utilizamos o mesmo estudo, o mesmo exemplo, a mesma instituição, mas pensando naquele usuário que tem um conhecimento prévio de programação. Então, eu escolhi aqui a plataforma Hitu, com a criação, né, quando acessa direto à página, ele pede para a gente descrever o que a gente precisa criar, uma breve descrição. E de cara, assim, com ele, comparado com a no code, ele dá limitação de caracteres. Então tem que ser uma forma bem resumida, bem breve mesmo, daquilo que você está sendo criado. Então, assim, ele direciona para outra página, onde que de um lado já está integrado também com a inteligência artificial para a criação de blocos, o que facilita também o processo de criação. E também o que eu observei na hora que direciona, sempre quando a gente tem as páginas lá, a gente pode optar em colocar inglês e português. Nesse, ele fala que tem uma limitação em relação ao processo, à tradução e que a gente precisa colocar a página em inglês. Então, pensando naqueles usuários que têm dificuldade com o inglês, já a ferramenta ela vai dificultar um pouquinho o uso, né? Para quem não domina o inglês. Então, assim, inicialmente foi muito prático para iniciar o projeto. E para quem domina e tem um conhecimento técnico e programação, se torna facilitado usar essa ferramenta e se torna também, como a ferramenta anterior, contribui positivamente com a curva de aprendizagem, né? Então, assim, com os dois testes eu utilizado nas plataformas Google e o Hitu, foi observado a forte presença atual da inteligência artificial, não teve por onde correr, o que acelera, ponto positivo, o processo de desenvolvimento, considerado um modelo tradicional, e possui essa automação, permite direcionar mais tempo para validação de rotas, identificação de erros e bugs, ajustes voltados com maior precisão para atender o cliente. Então, pessoal, o que eu pude observar durante esse leve teste utilizando as plataformas no code, low code, né? E que com o avanço acelerado da tecnologia tem permitido que pessoas sem formação técnica consigam desenvolver seus próprios softwares, e a popularização da inteligência artificial generativa e integrada às plataformas no code, low code, tem transformado o cenário de desenvolvimento de sistema, oferecendo soluções mais acessíveis e ágeis em frente à escassez de profissionais especializados no desenvolvimento, né, tradicional.
Então, comparando as duas plataformas, vai depender do tipo de usuário que está utilizando essas ferramentas, né? E elas refletem a atual revolução tecnológica, que é a integração da inteligência artificial, e uma interface, considerando um usuário que não possui conhecimento técnico em codificação, que ela é uma interface mais intuitiva, com agilidade de criação de protótipos, né? Não exigindo assim, conhecimento prévio. Mas, como sempre falado, que nenhuma ferramenta ela isoladamente consegue atender todos os requisitos do projeto de um cliente. Então, assim, sempre o trabalho comparativo prevalece e a todos os envolvidos, e que a escolha da tecnologia mais adequada ao contexto são fundamentais para buscar soluções eficientes, funcionais e alinhadas às necessidades reais do cliente, mostrando assim que atualmente a acessibilidade está grande na área de desenvolvimento. Então, mesmo aqueles que não possuem domínio em codificação, mas utilizando as ferramentas corretas, adequadas a cada tipo de projeto, pode ser um desenvolvedor.